Você já se perguntou como que um simples livro pode mudar a trajetória de uma vida? Foi ali na década de 80, 1986, 87, eu ganhei esse livro aqui, Pinóquio, Fracote e Janjão Fortão. E esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Eu me lembro como se fosse ontem esse dia, quando eu ganhei esse livro dos meus pais e esse livro simplesmente mudou a trajetória da minha vida. E aí eu fico me perguntando como que um livro pode ser tão impactante assim e gerar tanta transformação na vida de uma pessoa. Depois da vinheta eu vou te contar como que isso é possível. Pois bem, Pinóquio, Fracote e Janjão Fortão, um livro de Fernanda Lopes de Almeida e ilustrado por Alci Linares, um excelente ilustrador de livros infantis. Deixa eu mostrar para você o que tem aqui dentro que fez transformar a minha vida, gerou uma mudança, trouxe uma chama, acendeu uma chama dentro de mim, que fez com que eu quisesse ser um ilustrador de livros infantis. Vamos lá. Então aqui a gente já começa pela capa. A gente, já percebe, Janjão é esse grandão, esse gordinho grandão, dos dedos gordos, grossos, cara com uma espada aqui ameaçando um menininho que tá com um chapéu de papel, como se fosse parte de uma rede, de um grupo de piratas, de crianças piratas. Então esse é o Pinóquio. E aí o livro já fala, Pinóquio era o menino mais fraquinho da turma, mas derrubou o Janjão Fortão. E isso já despertou a curiosidade, essa transformação em mim. Por quê? Porque quando eu era criança, eu sempre fui o menorzinho na minha sala de aula, eu sempre fui o pequenininho. E aí você sabe que criança pequena acaba sofrendo bullying, de todos os tipos e principalmente daqueles que são grandes e fortões, o pessoal que faz bullying. Então isso aqui já mudou a minha vida, porque fala como que ele derrubou o Janjão Fortão. E aí eu falei, puta, eu preciso entender o que tá nesse livro. E aí a gente já começa na primeira cena aqui, quando eles resolvem brincar de pirata. E olha que interessante, o Janjão aqui ameaçando todos os coleguinhas, gritando e dando ordens, e aí no cantinho tem o Pinóquio. O Pinóquio tá ali olhando com a mão no bolso, analisando com o seu cachorrinho, E aí o Janjão pedindo ordem aqui, falando, quero ordem e tal. Ordem no tribunal! E aí pegando um pelo pescoço, chutando o outro, E o outro aqui saindo. E o Pinóquio continua ali olhando, E analisando a situação, mas ele não tá se envolvendo. E aí eles começam a fazer vários tipos de coisas, várias coisas ruins, A mando do Janjão. Então o Janjão chama todo mundo pra jogar pedra no cachorro, E aí eles obedecem, porque eles têm medo do Janjão, E aí o Pinóquio continua lá olhando e tal. Ele vai atrás, chuta as galinhas, Aí o galo vai lá, belisca a bunda dele, aí ele pega o galo pelo pescoço, amarra o pescoço, o galo numa árvore, e aí o pessoal, ele sempre pensando, putz, coitado, do galo, ele tava defendendo a família dele, e ele lá, prenda esse criminoso e tudo mais. E você sempre vê os personagens com uma expressão de preocupação. Essa sobrancelha invertida aqui, ela representa medo, quando você coloca a boca aqui virada para baixo e coloca os olhos mais arregalados, isso é uma mistura, de expressão facial de medo e a expressão já negativa, que ela virada para baixo, e a boca também nesse formato, já representa uma expressão de ameaça, E aí ele vai atrás da menininha, da Juju aqui, que tá andando de bicicleta, que não tem nada a ver com a história. Ele fala, vamos conquistar aquela caravela inimiga. E aí a garotada já com receio, porque de repente já sabe quem é a Juju, e a Juju sai distribuindo porrada em todo mundo, e o Janjão se aproveita, e sai e leva a bicicleta da menininha. E aí ele aqui, feliz da vida, por ele ter conseguido a bicicleta, e aí todo mundo já caído ali, que apanhou e tal, e sempre no fundo tá a figura do Pinóquio, olhando ao longe, observando. E assim o livro vai se desenvolvendo. Eles vão numa horta, do seu Manuel, um pomar, roubam as frutas. Tira essas patas sujas das minhas marmitas mega semente! Daí ele come tudo sozinho, Ele joga as cascas das frutas, Aqui outra curiosidade, o uso da linha, Que além da expressão facial, a linha, ela tem um poder muito forte no desenho, Então aqui a linha é toda interrompida, Você não vê que é um traço contínuo e ela toda tremida e dá mais ainda a sensação, você vê nitidamente a sensação de medo aqui dos meninos, E aí ele conta piadas e tal, não sei o que, ele obriga
pessoas a rir, né? E de novo, aqui eles todos tremendo, aqui a linha tremendo e um baita susto aqui assim. E aí você vê o fundo amarelo, que é um fundo de alerta, que gera essa sensação de terror, né? De repente, ele olha o Pinóquio. O Pinóquio tá ali olhando, ele repara, né? Viu que o Pinóquio não estava rindo. E aí ele fica enfurecido. Ele fala, como assim? O Pinóquio não tá rindo? E aí ele vai atrás do Pinóquio. Ele fala, por que você não tá rindo? E o Pinóquio fala, eu posso rir com a boca, se o senhor quiser. E aí ele fala, só se pode rir com a boca, né, ô bobão? Daí ele engana o seu rei. A boca pode estar rindo e o pensamento não estar. Daí o Janjão, não, então fala pro teu pensamento rir, né? Ele tem que achar graça das minhas piadas. E aí o Pinóquio, tá bom, e abre um sorriso, né? Tá rindo. Sorriso, ó, amarelo, né? E aí o Janjão fica naquela dúvida, será que ele tá rindo das minhas piadas? Será que o pensamento dele tá rindo das minhas piadas? E ele acaba caindo em lágrimas, né? Você vê aqui um fundo vermelho, né? Um fundo de alerta, né? E ele aqui rindo, ele é o garoto mais forte da turma e ele não consegue fazer o pensamento do Pinóquio rir. E ele acaba sendo arrastado pelos amigos e depois ele vai parar no hospital. Ficou de cama e emagreceu 3 quilos, né? Então e ele ficou, nunca mais conseguiu brincar sossegado de Rei dos Piratas, porque ele ficava sempre com aquela cisma. Será que o pensamento do Pinóquio, o que o pensamento do Pinóquio tá pensando, né? Então esse aqui é o livro que transformou minha vida, tá? Porque ele tem aqui ele fala sobre o bullying. E isso me fez perceber muito cedo, quando eu era criança, que eu tinha outras armas, né? Armas psicológicas aí para vencer os fortões, os alunos que gostam de implicar com os menorzinhos, né? Outra coisa que me chamou muita atenção foi a questão da criação desses personagens, da expressão facial, do movimento. Então agora eu vou mostrar para você, presta atenção, antes de eu mostrar para você agora como que desenha algumas coisas desse livro, você vai clicar aqui em curtir, vai compartilhar e vai se inscrever nesse canal. Se inscreve nesse canal porque toda semana eu tô trazendo conteúdos fantásticos sobre literatura infantil, sobre animação, análise de livros, técnicas, tutoriais. Então fica ligado nesse canal que vai te ajudar muito na sua formação como ilustrador e vai te ajudar a viver da sua ilustração, vai te fazer ser um ilustrador de sucesso. Então vamos lá, deixa eu te mostrar umas curiosidades técnicas aqui desse livro. Então eu tô aqui com o meu sketchbook, meu caderno de estudos, né? Sempre é bom usar um sketchbook para fazer seus estudos, né? E eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês, por exemplo, vamos analisar aqui um pouquinho a expressão facial que a gente comentou nessa página aqui, ó, nessa página que eles estão com medo, tá? O que acontece? Você pega aqui o menino moreno e ele você vê que tem uma árvore e ele tá lá atrás da árvore. O que isso acontece? Essa árvore aqui, ó, ela representa proteção, né? Ele já tá escondido ali. E aí, para piorar, a sobrancelha dele, ó, tá negativa, né? A gente vê a sobrancelha negativa. E aí o olho dele, com a pupila pequenininha assim, e aí ele com a boca aqui, ele ainda pôs o dedo na boca, pensando, puta, olha que situação difícil, né? Então tá aqui um dos menininhos que tava brincando e eles estão sacaneando aqui, eles estão maltratando o galo, né? Eu não posso ouvir esse pobre galo sofrer. Assim está bem melhor. Pois bem, aí você vê esse outro aqui, esse menininho que tá amarrando, ele também, a árvore tá aqui, você vê que ele tá atrás da árvore, ele vem aqui, com o corpo dele aqui assim, mas ele tá com a perna para trás da árvore, e aqui ele ajoelhado aqui assim, né, amarrando aqui, porém com receio, você vê, ó, aqui eu fiz a coluna assim, mas a coluna dele tá assim, ó, ele tá assim. Por quê? Porque ele tá numa posição de medo, que ele quer sair correndo. E aí aqui a cabeça dele, de novo, a expressão facial dele olhando e ele com medo. Ele tá fazendo ali ele tá amarrando o galo, mas com receio, ele não queria estar amarrando o galo. E aí você tem mais esse terceiro aqui, que ele olha atônito, né? Tá aqui assim, estático, né? E ele tá com a cabeça dele aqui assim, com o olho bem arregalado. E esse aqui, no caso, ele tá espantado, a sobrancelha dele bem alta e olhando aqui assim. Tá aqui ele aqui assim, e ele tá aqui com a espada dele aqui. Então, para vocês verem como que a gente pode representar o medo, o receio, né? Escondido atrás da árvore, a sobrancelha invertida, o dedo na boca, o corpo, né? Metade escondido atrás da árvore. Com receio, a perplexidade, olhando aquilo, né, assustado, espantado. Então isso aqui é uma questão da expressão facial que eu queria chamar a atenção de vocês. E aí vocês veem o Janjão, que ele tá com a sobrancelha negativa, ó. Ele tá aqui, ó, e a boca dele assim, ó. Você vê o encontro, né, da boca indo para cá e ela indo para cá.
se encontrando, dando essa expressão negativa, essa expressão de que ele tá reclamando, né? Ele tá aqui, prenda esse criminoso. O movimento dele, o gestual, vai pra frente. E o galo também. O galo não se mexeu, o galo aqui, ó. O gestual do galo tá aqui, ó, as linhas de ação dele. Ele tá lá com o pescoção esticado, o corpo obviamente tá amarrado, mas você vê o peito dele, ó, o peito dele tá pra cima, o peito dele tá ali, querendo ir pra briga, né? O Janjão também, ele tá com o peito estufado, ele quer ir pra briga. O galo tá querendo ir pra briga e ainda joga as patas aqui pra frente, do tipo, querendo alcançar o Janjão. E aí aqui ele também, a boca dele faz assim, o bico dele aqui assim, os olhos com a expressão sobrancelha negativa e ele amarrado aqui assim. Então isso é uma questão da expressão facial e como que o corpo se movimenta para representar essas expressões faciais. Deixa eu mostrar mais uma curiosidade aqui para vocês. Vamos falar dessa cena aqui, ó. Essa cena aqui, o Janjão se projeta e eles recuam. Então, o que que acontece? Se a gente for analisar a linha de gestual desse desenho, a gente vai ter aqui o Janjão se projeta e, ao mesmo tempo, ele finca o pé aqui atrás, então uma curva em S, assim. E os outros têm uma linha de ação aqui, assim, ó, que eles se projetam para trás, praticamente caindo. Então, você tem aqui o Janjão, a gente falou da expressão, né? Sempre com essa boca, ó, com esse olhar aqui assim, negativo, né? E com aqui sempre o braço ameaçador aqui assim, protegendo o peito dele projetado para frente, aqui um braço ameaçador, como se ele estivesse se preparando para bater com a espada dele, aqui assim a espada dele, e aqui o bundão dele aqui assim, com a perna dele fincado no chão aqui assim. No caso aqui é até mais exagerado, né? A gente colocar aqui o traço, ele vem ainda mais exagerado, ele joga a perna dele lá para trás ainda aqui assim, né? E aqui o personagem estático aqui assim, ó. Eles aqui assim, né? A gente vê o chapéuzinho e aqui o olhar bem arregalado com a pupila bem pequena. Para quê? Para representar o medo, né? Tá aqui, eles aqui, o pescoço tá aqui e o ombro levemente tensionado, com eles na posição de sentido. Então o que que você tem? Você tem essa figura aqui, essa massa, que ele é uma massa grande, ele é uma massa de design, uma silhueta muito grande, muito impactante, né? Forte, grande, e os personagenzinhos magrinhos, né? Todos eles magrinhos, indefesos, né? E sem falar no Pinote, né? Que ele é o menorzinho da turma aqui e ele tá ali olhando, né? Então você vê, um livro, né? Muito bem feito, feito em aquarela, com personagens expressivos, com personagens divertidos, que tem aqui uma história, né? Uma história envolvente, uma história que dá vontade de ler uma vez, duas vezes. Eu lia centenas de vezes esse livro, né? Então, como que um livro tão simples maneira de dizer, né? Porque aqui tem uma técnica bem aprimorada, né? De gestual, de criação de personagem, de composição, de desenvolvimento de cenário, mas simples no sentido de que é um livro para criança, né? E ele traz essa mensagem que transformou a minha vida. E assim como muitos livros podem ter transformado sua vida. Então, curte esse vídeo, né? Compartilha e se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como esse. E para você ver, né? Eu tenho mais de 25 anos de carreira em ilustração infantil e foi a partir de um livro como esse que a minha carreira começou, muito antes desses 25 anos, mas foi aqui que a história começou. E eu vou te mostrar nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela os 5 passos que vão te ajudar a mudar também a sua trajetória como ilustrador de livros infantis, para você viver disso da sua ilustração, para você evoluir a sua formação, para que você possa ser reconhecido e também fazer livros como esse que vão transformar a vida de muitas crianças que, quem sabe, né, plantando essa semente, elas também vão se tornar ilustradores ou professores, a gente não sabe, mas isso aqui pode transformar a vida de muitas pessoas. Então, clica no vídeo aqui que eu deixei aqui em cima, porque esses 5 passos vão te ajudar na sua carreira como ilustrador.